Então, olha, ficou no ar que você disse que me provaria. Sim, religião e política não se misturam? Essa é uma ideia de esquerdopatas e de ateístas. Eu vou provar o contrário. O cristianismo é a mais importante tradição do mundo ocidental, vital na formação da Europa e das Américas. Então vamos lá. Cristianismo no mundo ocidental, direitos humanos, proteção à vida, promoção da mulher, idosos e crianças, família, vem do cristianismo. Ué, vem de onde? De Marte? Vem do comunismo? São as raízes nossas. Cristianismo. Né? Ó, as maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Sim. Yale, Princeton, Harvard, Oxford, Paris, Bolonha. Como é que é? Toda a cultura do mundo ocidental está permeada pelo modelo judaico-cristão. E se eu for para a reforma protestante, aí é que acaba de vez. Sim. É a reforma protestante que valoriza o trabalho. É depois da reforma protestante que se produz ciência como nunca no mundo. É a reforma protestante que permite que os homens de classes mais baixas conquistem riquezas e posições. Agora eu vou dar o checkmate nessa turma que fala essa bobagem. Há um jogo da esquerda, do marxismo cultural, de substituir o modelo judaico-cristão pelo modelo humanista-ateísta. Quando eles destroem os valores cristãos, sabe o que está permeando a sociedade ocidental? O islamismo. Estão rejeitando o cristianismo? Vamos ver o mundo daqui a 40 anos. Vou dar só uma dica. Daqui a 40 anos a Europa será islâmica. Vamos ver. Vão ter saudades do cristianismo. O cristianismo, eu digo uma outra coisa. Numa sociedade livre, as pessoas têm o direito de pautar as suas convicções ideológicas e políticas sobre qualquer viés, seja ele religioso ou filosófico. E aí eu digo, Marx vale mais do que Jesus? A ideologia de Marx está falida, a de Cristo está em vento e popa. Faliu então, onde foi implantada. Isso é falácia. O que a gente tem que entender é o seguinte, nós não podemos impor a nossa religião às pessoas. Aí é outro papo. O Estado é laico, mas não é laicista. Isso é, o governo não tem religião, mas o povo tem. É isso que a gente tem que entender. Senão, não, pastor, não fala não. Como é que é? Não fala? Quer dizer que sindicalista fala. Ateístas falam. E eu não posso falar. Que na hora que o cristão fala, aí é como se fosse dogmático. É dogmático, então isso vai contra o Estado laico. E outra coisa, se liberdade de expressão é para todo mundo falar uma mesma coisa que um grupo social quer, isso chama-se ditadura da opinião, a ditadura do falso consenso. Sim. Uma sociedade livre tem que ter todo tipo de manifestação ideológica, seja ela de viés político, religioso, filosófico, não importa. É isso que faz uma sociedade livre. Agora, eu te digo o seguinte, eu sou de formação cristã, mas de formação católica. Mas eu tenho uma profunda admiração por ti, saiba disso, e por alguns amigos como o Roberto Cruvinel, que me acompanhou hoje aqui, que é um grande pastor também, o pastor de Lucena também, enfim, eu tenho grandes amigos, e como te falei, meu primeiro estágio foi com Fanini, que foi um grande homem, um grande exemplo que eu conheci. Líder. E era muito engraçado que Fanini era muito amigo de Dom Eugênio Salles no Rio de Janeiro. Eles fizeram um colégio militar, né? E eles eram amigos, né? E tem gente que acha que isso não pode ser. E o pensamento deles era muito parecido e muito igual ao seu, nesse sentido. Eu acho que liberdade, agora eu vou falar como jornalista e artista, liberdade, mesmo artística, ela, quando dizem não, ela é de expressão e não pode ter limite, que engraçado, né? Aquela exposição naquele conhecido banco na Avenida Paulista, que inclusive meu amigo Magno Malta, ele, que é evangélico convicto, levou uma imagem da Virgem Maria, colocou lá no púlpito e falou, olha, eu estou aqui falando em nome até dos meus irmãos católicos, que se nós permitirmos isso, que eles estão fazendo com a Bíblia, então acabou o senso qualquer de valor. O que você pensa
dessas pseudo-manifestações, porque você bem disse sobre os muçulmanos. Ninguém faz isso com Maomé. Faz com o Alcorão, faz com algum Ayatollah, mas eu quero saber da tua opinião logo depois dessa matéria que o Vinícius está aí na ESP fazendo. Valeu, Vinícius. Então, o que você acha dessas pseudo-manifestações culturais? Deixa eu dizer uma coisa, artigo 208 do Código Penal. Espera aí, se a arte pode expressar tudo, que papo é esse? Que história é? Então ela pode expressar crime? Ué, vilipêndio a imagens religiosas é crime. Essa aqui é a verdade. Veja o que aconteceu comigo. Em 2011, a parada gay da Avenida Paulista esculhambou com símbolos católicos. Sim. Eu fui para o programa de televisão e botei para quebrar. E eu vi. Sabe o que aconteceu? Um membro do Ministério Público, amigo do movimento gay, me denunciou por homofobia. Os criminosos não foram denunciados, vilipêndio a culto. Eu, que defendi quem estava certo, fui incriminado. É uma inversão de valores, né? Então, outra coisa que eu queria alertar. Queer Museu, que mostra sexo bestial, certo? Sexo entre crianças. Gente, aprende. Queer Museu é uma teoria dos meados dos anos 80, formada por feministas e ativistas gays, baseado em Herbert Marcuse, esse maluco translocado, que quer destruir os valores de família e, para fazer isso, submeta crianças à sexualidade e a ridicularizar símbolos religiosos. Isso é uma ideologia. E outra, classificação indicativa está na Constituição. Sim. Não é censura, é para proteger o pequeno ser que está em desenvolvimento. Se a gente não entender isso, se não tiver esses parâmetros, a sociedade vira um caos. E eu te falo, eu como diretor de programação da rede, que também sou, não sou só apresentador, é uma preocupação que sempre tivemos, tanto eu como o Tolentino, da gente ter essa preocupação da classificação indicativa. Isso não é censura. Não. Isso, gente, a gente tem que lembrar que a gente está falando de São Paulo, Rio, a gente tem um Brasil gigante, onde tem pessoas com formações muito diferentes das nossas, com uma vivência muito diferente da nossa. E hoje, quando a gente faz televisão, a gente fica espantado de ver que tem gente que não tem essa preocupação de saber que está falando para uma família lá do interior também. Vai nos Estados Unidos, ok? E vê se a televisão americana, a maior democracia do mundo, coloca as aberrações de beijo gay 6 horas da tarde. Vai lá que eu quero ver. Vai lá, põe lá. Estão enganados. Liberdade não é libertinagem. A liberdade requer responsabilidade, ok? E a questão de educar filhos pertence aos pais, não pertence à escola nem à televisão. Isso é muito sério. Mas você acha que a formação das escolas hoje, né? Como elas se apresentam, porque eu concordo contigo, mas eu acho que a escola exerce também essa função de coeducadora. Só que foram tirados vários elementos da pedagogia no Brasil e que eram elementos que às vezes ensinavam algumas práticas mais cívicas. Hoje a gente vê professor apanhando, professor sendo xingado, quando era a figura de maior respeito que a gente tinha. A escola depois dos pais, né? Ensina, os pais educam. O papel da escola é ensinar. Aqui é que está. Esse é que é o cuidado, porque hoje, depois de 14 anos de governos de esquerda, eles patrulharam a educação e a nossa educação tem um viés ideológico de esquerda. Essa aqui é a desgraça, que obedece a um projeto de poder, que é o marxismo cultural, para destruir os valores da sociedade modelo judaico-cristão. Essa que é a verdade. E eu também tinha deixado uma pergunta no ar antes do nosso intervalo, que era, o pastor Silas Malafaia, em algum momento da vida, ou mais momentos, chegou por algum motivo de desespero, de inconsistência pessoal, a questionar a existência de Deus? Olha, eu nunca questionei a existência de Deus. O que eu posso dizer para você... Eu não estou falando negar, estou falando um questionamento. Não, nunca questionei. Eu vou dizer o que é que comigo aconteceu. Em alguns momentos de crise, a minha fé foi diminuída. No sentido de, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus está preocupado comigo?
essas questões já vieram no meu coração. Agora, dúvida da existência dele? Não. Mas essas questões onde a nossa fé sofre algum abalo, eu vou te dizer que sim, certo? Porque eu não deixei de ser humano, mesmo sendo pastor ou um cristão. Mas o que faz a gente não ficar travado nisso? É porque a Bíblia tem um texto que diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a maior fonte produtora de fé. E todas as vezes que eu cheguei nesse ponto, eu fui para a Bíblia, que ela é o instrumento mais poderoso para que você tenha fé num Deus que criou todas as coisas e ama você. Que bacana. Agora, a gente tem também aquelas velhas questões, quando a gente fala de valores, que são as questões que envolvem casamento, família, procriação. Um casal que não pode ter filhos, por exemplo, né? Ele não tem como procriar. Aquele casamento, ele se torna inválido, se foi a vontade de Deus, afinal de contas. Não. E o divórcio, como a igreja evangélica vê hoje o divórcio? A Bíblia diz, né, existe uma cláusula de exceção do divórcio, pela infidelidade. Ah, então existe. Existe uma cláusula. Desculpe, eu realmente estou falando, funcionando como público. Por infidelidade, certo? Tem uma cláusula. E também há uma discussão do seguinte: um casamento que Deus ajuntou é que o homem e uma mulher se unam em amor. Como é que um casamento que não foi feito de ambos se amarem pode se perdurar? Então, existem outras questões, certo? Que nem Deus vai segurar um casamento, porque você fugiu do princípio que ele estabeleceu. Quando a gente fala nas Sagradas Escrituras, quando a gente fala na Bíblia, né? Muitas pessoas contestam a questão de infinitas traduções que foram feitas, né? Realmente é verdade que as traduções são muito diferentes? Não, deixa eu te Ou são falar. apenas as interpretações? Não, olha só. Uma das maiores descobertas arqueológicas... Eu estou fazendo uma escola dominical hoje aqui. Uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos são os rolos do Mar Morto. Essa é considerada uma das maiores descobertas arqueológicas do mundo. Os rolos do Mar Morto, escritos do livro de Isaías, que se você pegar a Bíblia hoje, daquilo que foi escrito há 500 anos antes de Cristo, é a mesma coisa, é incrível, porque há um elemento de transcendência espiritual. A palavra de Deus, então o próprio Deus caminhou para que a sua palavra chegasse até nós sem sofrer as modificações. Por isso que Deus deixou a sua palavra na tradição escrita, porque a tradição oral se perde. A escrita não. Palavras vão ao vento. Então o próprio Deus trabalhou para isso, para você pegar uma Bíblia e pegar os originais da palavra e você ver uma questão de tradução, não de deturpação do texto. Estão falando que eu preciso encerrar, porque eu já ia perguntar sobre os apócrifos, eu queria perguntar mais. Olha, grande prazer. Muito obrigado. Ter tido esse papo contigo. E esse seu livro que você está lançando? Eu estou lançando aqui na Expo Cristã, que a Rede Brasil está dando uma cobertura sensacional aqui. E olha, vem nessa caixa linda, gente. Olha isso. Tá? Olha. Silas Malafaia em Foco. É tudo que eu falo: aborto, casamento gay, ideologia de gênero, política, os debates que eu já fiz. É um livro muito bacana. Você pode adquirir editoracentralgospel.com. editoracentralgospel.com ou aqui no stand da Expo Cristã, da nossa editora, tem aí um livro autografado para você. Ele está autografado com EV Sobral, Não Desisto. É isso aí, vamos embora. E esse não desisto vem da tua fé, né, do teu coração. Vamos embora para frente. Né? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Olha, eu quero muito que você vá no meu programa em revista, participar. Vamos. Eu sei que é difícil. Não, mas vai chegar. É difícil. E quem sabe volta um dia para nossa rede, que eu te colocava às 10 da manhã todo dia, que era tão bacana o programa todo dia. Eu tenho falado com o Tolentino, eu vou voltar, eu vou botar meu programa aqui. Meu programa vai estar aqui. E a estreia tem que ser lá no Em Revista. Olha, grande prazer, viu? Obrigado, de verdade mesmo. Deus te abençoe. Amém. Sua palavra final para os nossos telespectadores. Deus ama você, não importa as circunstâncias ou a situação.
Abra seu coração, que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus te abençoe. E você recebe nossos brindes, inclusive da PAN, que a Manu está te dando aqui, a Manuela. Muito obrigado, querida. Que são o chocolates PAN, né, que é do nosso grupo, mais os brindes ligados ao nome Rede Brasil de televisão. Vou voltar. Que aí a gente já... Manu, reserva o meu também, por favor, tá? Bacana, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Deus abençoe você.